Boa noite, tudo bem? Estamos aguardando então aqui o horário da nossa live. Estamos em seguida entrando. Boa noite, já temos alguns espectadores aqui. Queria agradecer então a presença de todos vocês que vão passar um pouquinho dessa noite aqui conosco, conversando com a doutora Márcia Amar sobre o bruxismo e os distúrbios respiratórios do sono. Então nós vamos aguardar aqui mais um pouquinho. O pessoal vai dando um oizinho, dando um alô aí pra gente. E em seguida eu já vou conectar a doutora aqui. Quem já quiser ir preparando suas perguntinhas, então já pode colocando ali na caixinha, do lado ali da caixinha onde aparecem os comentários, você pode clicar naquele ponto de interrogação e já preparar suas perguntas para mandar aqui pra gente, que em seguida a doutora já vai entrar e conversar conosco e na medida do possível a gente vai tentar responder todas as perguntas, tá bom? Então vamos chamar aqui, vou conectar com a doutora. Deixa eu só chamar a doutora então. Vamos ver se a doutora Márcia Amar já está aqui online com a gente. Peço um pouquinho aqui do minuto de vocês para a gente conseguir conectar com a doutora. Vou pedir para a doutora aqui, se possível, doutora, conseguir nos chamar, que eu não estou conseguindo aqui chamar a doutora. Vamos aguardar um pouquinho então. Vamos chamar a doutora Márcia Amar aqui. Agora sim, a doutora já está conosco. Vamos só aguardar ela nos aceitar aqui. E vamos nos preparar para conversar com a doutora Márcia. Tudo Oi, bom? doutora! Tudo jóia, minha linda? Tudo bom? Que coisa boa te ver, né? Tão bom a gente poder reencontrar aí esses professores tão queridos e adorados pela gente. E E com vocês essa... também, muito queridos por nós, que a gente está sem poder, né, tá em contato, o pessoal, pelo menos visual, então. Ai, que maravilha, porque agora com essa questão aí da pandemia, os nossos eventos cancelados, nossos Pois encontros é, adiados, né, doutora? Não exatamente. cancelados, adiados. Pois é, pois é. Mas se Deus quiser, como todo mundo fala, em breve volta tudo ao normal. E se Deus quiser, melhor do que a gente entrou nessa, a gente vai sair melhor ainda, mais fortalecidos, né? Com certeza vamos estar. Vamos embora, é por aí mesmo. É o que a gente espera. Então, doutora, vamos então falar hoje, abrindo a nossa live aqui oficialmente, então, com a sua chegada, né? Vamos Obrigada. falar hoje, então, sobre o bruxismo e os distúrbios respiratórios do sono na infância. Eu pedi para o pessoal aqui que quiser mandar perguntas, escrever na caixinha ali, no ponto de interrogação, que aí depois que a gente seguir ali com a nossa conversa, eu abro para as perguntas ali para a senhora responder. Pode ser? Combinadíssimo, combinadíssimo. Estou até aqui então. com lápis e caneta na mão, se precisar anotar coisa para a gente não perder o foco, tá tudo pronto aqui para nossa live. Maravilha então, doutora. Então vamos lá. Vamos lá. Eu vou pedir para você começar então contando um pouquinho ali da sua trajetória, como foi seu primeiro contato com a MyoBrace, né, e com o sistema. Essa é uma pergunta que até, vamos dizer assim, me emociona. Por quê? Ai, que legal. Eu sou, para quem não me conhece ainda, né, eu sou formada, a minha especialidade é a odontopediatria, já há mais de 25 anos que eu sou odontopediatra. Depois eu fiz mestrado em odontopediatria, pós-graduação em ronco e apneia do sono na Universidade Paulista de Medicina, aqui em São Paulo. E parece que o meu caminho. E depois eu fiz ortopedia funcional. Então eu tive um caminho sempre voltado para prevenção e tratamento precoce. O odontopediatria, praticamente, você está fazendo prevenção na gestação, você já começa a fazer. Então, a minha carreira estava nesse ponto. E um dos alunos de vocês, de um dos cursos, eu nunca vou esquecer dele, o doutor Roberto Trabuco, que compra muito aparelho de vocês também, ele é paulistano aqui, me encontrou pelo meu site, que eu tenho um site de Amaro Odontopediatria, que eu faço um monte de informações para as mães e tudo mais, e me convidou para dar uma palestra
dentro de uma escola aqui em São Paulo, renomada e tudo mais, porque ele queria justamente mostrar como é importante a prevenção. E por causa disso, ele me falou da BioBrace, que ia ter um congresso, foi o primeiro aqui no Brasil, o primeiro Sion e tudo mais, e que assim, dali a uma semana ia ser o primeiro congresso. Eu falei, vou me inscrever. Nem sabia o que se tratava, mas ele falou que é prevenção, não sei o que, tudo mais. O que aconteceu? Quando eu cheguei no congresso, eu tive a sorte de ter encontrado professores maravilhosos, que até hoje estão aí, né, fazendo o time da BioBrace aqui no Brasil. Vi que tudo que eu tinha estudado na minha vida inteira simplesmente estava dentro da odontologia miofuncional. Então, para mim, cada vez que alguém falava, eu já estava lá na frente entendendo tudo onde ia chegar, porque eu já fazia ortopedia, eu já fazia a apneia do ronco, eu já fazia odontopediatria, então já era a minha prática. E aí, simplesmente, aí eu vou fazer um elogio à equipe de vendas da Ortomundi. Como ficava a Ortomundi junto com todos os aparelhos e tudo mais. Eu lembro que tinha uma vendedora que era muito boa aí, e ela falou, doutora Márcia, compra já 10 aparelhos, porque a senhora vai usar. Eu falei, escuta, eu estou começando a ver o primeiro curso agora, tem 3 dias de curso, e você já quer que eu leve 10 aparelhos? Eu nem sei se eu vou conseguir usar. Não, a senhora vai ver. Bom, para resumir a história, que a gente tem muita coisa para falar hoje, eu acabei comprando 20. Nossa, você vê como ela é uma excelente vendedora. Por sinal, todo o pessoal daí, a gente tem que elogiar. Uma das grandes... Tem que falar isso. É uma das grandes vantagens. Isso eu vejo porque eu dei aula fora do Brasil, de odontologia funcional. Então, vou contar como eu acabei vindo para o time. A gente não encontra pessoas tão bem formadas e informadas como a gente vê na Ortomundi. Então, a gente tem que elogiar. Parabéns para vocês que as formam. Parabéns para a Cíntia, que é uma pioneira, que vestiu a camisa. Eu acho ela admirável. O Diego, todo mundo. Você, que a gente sabe que também está na área, que não é fácil. Mas todo mundo realmente está de parabéns. Bom, como eu comprei meus primeiros 20 aparelhos, eu achei que eu ia demorar, sei lá, 6 meses para usá-los. E sabe o que aconteceu? Não passou, sei lá, acho que 1 mês, eu já estava fazendo outro pedido. Por quê? Porque depois do curso, que acabou, sei lá, sábado, na segunda-feira, isso é bom a gente falar na live, para quem não usa, começar a perceber que vai acontecer isso. Na segunda-feira, cada paciente que entrava, eu falava, nossa, esse paciente aqui tem problema sim de respiração. Nossa, esse aqui, olha como ele está engolindo. Nossa, olha a deglutição, olha... Sabe o que aconteceu? Eu tirei todos os aparelhos que eu estava usando e comecei a pôr os miofuncionais. Então, em 1 semana, 2 semanas, eu não tinha mais aparelho. Porque eu comecei a vestir a camisa de tal forma, porque eu sabia como ia funcionar aquilo, porque eu já tinha o conceito e não tinha o aparelho. E aí o que aconteceu? Eu comecei a comprar aparelho de rodo. E passaram-se alguns meses. E eu lembro que depois de uns 6, 7 meses, me ligou uma pessoa da Ortomundi e falou, doutora Márcia, quem está falando aqui é fulano, assim, assim. A senhora é odontopediatra, né? Eu falei, lógico, sou formada já, 20, não sei quantos. Ah, é. A senhora também fez mestrado em odontopediatria, né? Eu falei, fiz. E a senhora também... Eu sei que ela começou a descrever todo o meu currículo. Eu falei, o que está acontecendo? Depois você vai ficar preocupada. Eu falei, o que houve? Aí ela falou assim, não, é que nós gostaríamos de saber o que a senhora faz com todos os aparelhos. Oi, doutora. Doutora? Oi, doutora. Congelou, acho que a gente teve um probleminha aqui de conexão, mas que não vai atrapalhar. Vamos sim. Não. Aí eu respondi, falei, eu uso os aparelhos, mas a senhora usa todos eles? Eu falei, mas o que vocês acham que eu estou fazendo revenda? Mas por quê? Porque a gente sempre teve uma boa relação. Porque ela falou, mas a senhora está usando, a senhora é uma das que mais compra aparelho da Ortomundi. Eu falei, e eu vou continuar, porque não tem como não usar uma tecnologia tão maravilhosa quando você tem o conceito e a filosofia do miofuncional. Então, a gente sempre fala, ó,
né? Não é só o aparelho, é toda uma estrutura, todo um sistema. Verdade. E aí eu fui fazer uma apresentação para o segundo congresso do Sion. E nesse congresso estava uma representante lá da MyBrace da Austrália, e ela assistiu a minha palestra de 1 hora, e ela se apaixonou, porque eu pus muito voltado para a odontopediatria, e com os meus casos clínicos de 1 ano. Então ela falou, nossa, é uma coisa impressionante o que isso evoluiu. E aí ela me convidou para dar aula, falou, você vai falar de odontologia miofuncional onde eu precisar. Falei, pode contar comigo. E a gente começou assim, eu entrei para o time, que eu amo, todos os professores, todos, sem exceção da MyBrace, são maravilhosas pessoas, professores, profissionais. E depois eu fui convidado também para ir para fora do Brasil dar aula sobre odontologia miofuncional. Então, como eu comecei foi assim, e agora como eu vou acabar, eu tenho certeza que é assim, fazendo muita odontologia miofuncional, porque a gente vê uma mudança de postura profissional, de filosofia de vida, de bem-estar para o nosso paciente. Você começa a ver a coisa de uma outra forma que não tem como não se apaixonar. E eu sou apaixonada, dá para perceber no meu olho aqui, porque realmente eu gosto do que eu faço. Aí é uma delícia, doutora. A gente percebe esse carinho, né, que a senhora tem, a gente percebe essa energia contagiante. Obrigada. E eu acredito que deva ser realmente muito compensador, né, trabalhar no tratamento precoce, principalmente pensando em criança, na odontopediatria, né? Então eu imagino que realmente deva ser algo assim extraordinário. E aproveitando esse gancho, doutora, eu queria aproveitar para lhe perguntar, então, qual é a importância do diagnóstico precoce no tratamento dos distúrbios respiratórios do sono? Nossa, essa pergunta, acho que a pergunta mais profunda que tem em qualquer área, assim, dentro da odontologia miofuncional, porque eu diria o seguinte, quando a gente dá o curso, né, a gente fala que a primeira função que começa a ser desenvolvida, o primeiro órgão e sistema que começa a ser desenvolvido quando a gente está lá no intrauterino, é o sistema respiratório. Por quê? Porque ele vai ser vital, literalmente, né? Para a boa qualidade de vida daquela pessoa e até pela sobrevivência dela. Então, se a gente consegue fazer com que uma criança nasça com todo o sistema respiratório dela perfeito e continue sendo perfeito, a gente está simplesmente salvando vidas. Ou mantendo, preservando saúde e qualidade de vida dessas crianças. O que acontece hoje em dia é que, porque está havendo muitas mudanças, em relação desde o parto, desde o tipo de gravidez, amamentação, são tantos fatores que vão mudando, até o bebê nascer, vamos dizer assim, que muitas vezes esse bebê já pode apresentar distúrbios respiratórios no nascimento, pós-nascimento. E antigamente a gente não tinha o que fazer. Se você tem uma obstrução nasal, algum problema que levou a uma obstrução nasal e que fez essa criança virar um respirador bucal, o que você vai fazer? Vai dar medicação? Tá, mas quando que vai começar o tratamento? Quando que você vai começar a corrigir? E uma vez que a gente começa a intervir na respiração, a gente está intervindo em todo o sistema de saúde dessa criança. Por quê? Porque a partir da respiração, você tem todas as outras funções dependentes dela. Então, se nós tivermos uma disfunção respiratória, nós vamos ter uma criança disfuncional na mastigação, na deglutição, na respiração, na atenção, em tudo que depende de respirar na vida. Então, o que é legal, a miofuncional trouxe a possibilidade da gente começar a intervir ou preventivamente, porque a odontologia miofuncional não é só usar aparelho, a odontologia miofuncional é prevenção precoce, orientação precoce, mostrar para o dentista ou para a mãe como a gente pode estar atuando em qualquer nível de estágio daquela pessoa, pode ser uma criança, pode ser um adulto ou um idoso. A gente pode sempre fazer prevenção, né? E quanto mais cedo a gente puder agir, melhor. Então, o que a gente pode fazer? Ou a fase preventiva, ensinando a mãe e pai aos cuidados que ela pode já adotar na gravidez ou durante o início da vida dessa criança para evitar problemas.
Ou, uma vez instalado uma disfunção, usar os artifícios, aí sim, da odontologia miofuncional em relação a exercícios e os aparelhos todos maravilhosos da MyoBrace, que vão ajudar o profissional a trazer a função de novo para fazer aquela criança ficar funcional de novo e manter aquela função, que é o que a gente quer, né? Odontologia de excelência, que por sinal até vou entrar. Você viu que você estava me chamando, eu estava acabando uma reunião, assim, ó, saiu do forno e o Diego falou, doutora Márcia, fale tudo que a senhora tinha que falar dos cursos para os alunos, porque eles ficam perguntando para a gente e tudo mais. Então eu vou abrir, porque é uma coisa que a gente tem como proposta, eu vou falar assim, eu acho que é uma proposta, não eu acho, a minha proposta de vida, por isso que eu amo vocês todos, porque eu acho que a gente está muito no mesmo caminho. A minha proposta de vida é mudar a vida de uma pessoa, é ajudar no que eu puder, isso ou isso, a vida de alguém. Não só na parte de saúde física, mas em todo ele. Então, a gente está criando aqui uma semana que vai chamar assim, Semana Missão Amar. Todo mundo que está aqui na live vai adorar. Spoiler ali, ó, já vi uma hashtag ali. Porque o que vai ser? Essa semana vai ser do dia 24 a 30 de agosto. Nós vamos estar falando todos os dias, live, assim como a gente está aqui gostoso, todos os assuntos que dizem respeito à odontologia miofuncional, TTM, respiração bucal, criança, maloclusão, tudo que a gente pode falar e mais coisas que envolvem fisioterapia, fonoaudiologia, tudo dentro da odonto miofuncional. E a coisa que o pessoal vai adorar, gratuito. Olha só, que maravilha! Porque eu acho que orientar é a primeira coisa. Então, quem quiser participar, depois vai lá na minha página, não sei se todo mundo está linkado, é arroba doutora Márcia Amar, e aí a gente tem aquele bio, né? A gente linka lá no bio e vai aparecer lá, Missão Amar. Se inscreve e aí temos uma semana de papo aqui, contando tudo, falando tudo, tirando dúvida. E por quê? Porque, de novo, voltando à pergunta, porque a respiração, tudo que depende da respiração tem que estar sempre equilibrado. Então, quanto mais a gente tiver profissionais podendo fazer um diagnóstico precoce e podendo mudar a vida daquela pessoa, indiretamente eu vou estar feliz porque a gente está abraçando cada vez mais as pessoas e mudando o perfil delas na qualidade de vida. Tá bom? Que maravilha, doutora. E depois, para quem quiser participar, fica super tranquilo que a gente vai divulgar também, né, doutora? Com certeza. Obrigada. A gente vai apoiar e vai ajudar, enfim. Vamos todos juntos na hashtag Missão Amar. Amar. É isso aí. Obrigada, minha amiga. Pode deixar que a gente vai também ajudar aqui, doutora. Tá, então, joia. A gente está falando aí sobre toda essa questão da importância, né? A doutora puxou que desde a barriga, muitas vezes, né, é possível identificar. Exatamente. Realmente é algo, assim, extraordinário, né? É. E agora, voltando para o sistema, doutora, como que você avalia, então, a aplicação do sistema MyoBrace nos tratamentos dos distúrbios respiratórios do sono? E qual a diferença entre os tratamentos com o sistema e os tratamentos convencionais que a gente encontra por aí, né? Muito legal essa pergunta. Então, o que a gente vê? Primeiro, como eu avalio, né, o sistema, o tratamento com o sistema miofuncional? Eu acho, eu fiz a pós-graduação dentro disso na faculdade de medicina. E na época não tinha aparelho miofuncional. A gente tinha que montar um aparelho intrabucal com resina. Você não faz ideia. Era um trambolho. O pessoal reclama que o aparelho é grande da MyoBrace. Mas não sabem o que era aparelho grande e desconfortável antes. E quem tem ronquiapneia usava para não dormir bem. É ótimo. Então por isso que eu comprei muito aparelho. Porque todos que estavam usando esses eu já fui trocando também. Então é o seguinte, qual é a grande vantagem dos aparelhos na técnica da odontologia miofuncional? Você trata a causa. Eu acho que o grande diferencial, acho que o que faz a gente se apaixonar é que você vai no ponto que realmente está causando todo o desequilíbrio. Então, o que é a apneia do sono? Então vamos começar, o que é o ronco? O ronco é um sinal que a gente tem que estar atento em crianças, porque todo mundo acha que ronca-apneia é só adulto que tem. Não, tem bebê que ronca, tem criança de 2 anos que ronca. O que é isso? É um sinal seríssimo, mostrando que a passagem de ar está obstruída.
Então, o que que é? É o barulho que o ar está fazendo dentro do canal aéreo porque tem uma obstrução. Então, isso é o primeiro sinal diagnóstico. Ronca, não é normal, não é bonitinho roncar. Tem que já procurar ajuda. Algum problema aquela criança já está tendo. Então, começa por aí. A evolução do ronco é o quê? É a apneia. E a apneia é o quê? É justamente a obstrução total daquele espaço aéreo. Então, o que é a apneia? A pessoa fica lá tentando respirar, dormindo, entre aspas, tentando respirar. E aí o cérebro fala assim, hello, acorda, porque senão você vai morrer, porque você não está respirando. Então você acorda, aí faz aquele barulhão todo e começa de novo a voltar no sono. Então o que acontece? A tua qualidade de vida fica péssima, você vive cansado, você pode ter problema de hipertensão, problema cardíaco, problema de diabetes, acidente de carro, porque você tem sonolência diurna, o teu trabalho vai começar a se comprometer, isso falando de adulto. Criança, igual. Só que a criança ainda pode ficar hiperativa, com déficit de atenção, com sonolência, agressividade, angústia, depressão, tudo isso em função de respiração. Então, qual a vantagem da odontologia miofuncional em relação aos outros? Primeiro, você, quando você está falando de criança, você já não tinha muito aparelho, você tinha que esperar ela ter uns 4, 5 anos para você começar a fazer alguma coisa, ortopedia funcional. Hoje, os aparelhos da MyoBrace, eu tenho casos de criança de 2 anos e meio que a gente colocou, e de um mês para o outro a coisa vai evoluindo, que é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque a grande diferença é essa. Nós estamos tratando uma disfunção. A gente não está tratando a consequência da disfunção só. Então, a gente está removendo a causa, não tratando a consequência. Ou seja, ficar dando um remedinho para... Tô com dor de cabeça, eu tomo um remédio e passa a dor. Mas o que causou a dor? É isso que a gente tem que ver. É isso que eu acredito na minha vida. Por isso que eu sempre fui muito preventiva. Então, a vantagem é que você tonifica a musculatura, você reposiciona a musculatura de uma forma correta, você dá tônus muscular para todo o aparelho aéreo, para a língua também, que ela é super importante quando a gente fala de oncopneia. Então, você está tirando aquele problema, e aí eu sempre falo que o dentista que faz odontologia miofuncional tem que saber realmente valorizar o tratamento dele, porque a pessoa vai te procurar para tratar o ronco e a apneia, mas ela vai sair sem roncar, sem ter apneia, com a oclusão linda, com toda a musculatura linda, não precisa mais passar botox, não precisa fazer preenchimento, nada, isso só com aquele aparelho. Por quê? Porque a gente está tratando um sistema inteiro, interdependente um do outro. Então, uma disfunção causam várias. Quando eu cuidar de uma disfunção, eu acabo resolvendo as outras também. Essa que é a coisa mais mágica do meu funcional. E aí, imagina conseguir identificar, né, doutora, tudo isso desde pequenininho, né? Desde o início. Isso eu acho que é fantástico, ter essa possibilidade. Enxergar isso realmente desde cedo. Porque exatamente. Quanto adulto, quantos problemas que a gente tem, né? E quantos problemas que chegam muitas vezes nos profissionais, e acho que vai muito além daquilo que a gente já tem conhecimento de dente, né? Muito além de dente. Falou bem. Exatamente, porque infelizmente ou felizmente, infelizmente porque eu tô formada já há 30 anos. Então, eu tenho orgulho de ter me formado há 30 anos, mas se eu não tivesse estudado todos esses anos, o que eu aprendi lá atrás, hoje em dia, eu estava perdida. Por quê? Porque, graças a Deus, aí que veio, felizmente, a visão está mudando. Né? As pessoas estão começando a perceber que não é tratar a doença, é prevenir. E por que eu estou falando isso? Porque na faculdade a gente é tratado, a gente é acostumado a fazer diagnóstico de doença. A gente não é acostumado a fazer consulta preventiva, entendeu? Então, às vezes você está com uma gestante indo no teu consultório, ali você já pode fazer tratamento miofuncional. Como? Se você já começar a explicar para ela que até o parto vai influenciar na qualidade de vida do resto da vida daquela criança, meu Deus, entendeu? Então, é isso que eu falo. Essa história, quem fez Missão Amar é um super marqueteiro meu, que é um amigão, um irmão na minha vida, Renato. Falou, não, Márcia, você tem essa missão, vai chamar missão. Mas por quê? Porque é isso. Porque a gente tem obrigação como profissional de saúde de parar de ficar só olhando a doença. A gente tem que olhar a prevenção e usar o que a gente tem
para melhorar a qualidade de vida. A miofuncional, os aparelhos MyoBrace, eles fazem isso. Uma criança de 2 anos, você consegue restabelecer a função dela muito rápido. Antigamente você tinha que ficar esperando crescer para conseguir moldar, para que depois usasse o aparelho, aí não usa o aparelho. Meu, quantos anos ela está perdendo de qualidade de vida, né? Verdade. Então, realmente, e aí vamos agora pôr, a minha área é muito pediatria, adolescente e jovens, mas eu tenho um monte de adultos e velhinhos, né, por causa da história do ronco e apneia, que eu sempre falo, a gente sempre é tempo de fazer prevenção. Então, quando a gente põe um aparelho miofuncional para essas pessoas que têm ronco e apneia, a gente vai continuar ensinando os cuidados que ela tem que ter com a saúde, Sim. com a obesidade, com o trato respiratório, um monte de outras coisas que envolve tudo isso para o sucesso dele o resto da vida. A gente tem que deixar esse paciente assim, zerado. Com a miofuncional, a gente tem conseguido muito resultado positivo, graças a Deus e a vocês todos. Realmente é apaixonante, né, doutora? São muitas possibilidades. São. Então, vamos falar um pouquinho do bruxismo, né? Que eu acho um tema que é muito solicitado, um tema que os doutores nos questionam muito, né? E nos perguntam muito como tratar. Então, vamos entrar especificamente, né, no bruxismo. Quais as ferramentas que nós podemos usar hoje para tratar as causas do bruxismo, doutora? Perfeito. Bruxismo, eu diria hoje, eu estudo muito. Eu sempre fico pensando qual vai ser assim a próxima doença do século, né? Então, século passado, as pessoas na odonto, a gente perdia os dentes por cárie, por lesão de cárie. Então, todo mundo tinha cárie. Depois a gente começou a fazer prevenção, tinha problema periodontal. Esse século, para mim, a tendência do mundo vai ser cada vez menos nós termos pacientes com cáries extensas, embora ainda, infelizmente, tem muito no Brasil e muitos países, mas eu digo assim, em relação ao que era, está melhorando muito, porque a gente tem mais consciência. Mas o que está acontecendo? Um aumento nos problemas de apertamento e bruxismo, como eu nunca vi na minha vida. Isso que eu sou, o quê? Tenho 30 anos de formada. Eu fico pensando, se a gente for estudar 100 anos, como essa curva está diferente. Por quê? Porque quando eu me formei para hoje, eu não vejo mais uma criança que não tenha passado por algum momento de bruxismo, e a gente vai falar que tem uma diferença, porque tem o bruxismo fisiológico, tem uma fase na idade da criança que é até anormal e faz parte aquele bruxismo, porque ela está aumentando a dimensão vertical, ela está tendo o começo da sensação de oclusão, de fechamento de oclusão, e aí depois está em troca de dentição. Então, por volta de 4 a 5 anos, até existe um bruxismo, entre aspas, fisiológico. Só que o que eu estou vendo é criança de 3 anos tendo bruxismo, é crianças de 8 anos trocando dente já ficando sem cúspide, e pacientes que eu tive, que eu quase surtei, com 24 anos, sem dente, pela metade já comigo. Nossa! Por quê? Aí todo mundo fala estresse, problema de correria, qualidade de vida da pessoa, isso com certeza. Mas você fez uma pergunta interessantíssima. Por que todo dentista fala tanto de bruxismo? Primeiro que já teve um monte de simpósios que eu fui ver antes da minha funcional sobre bruxismo, então eu já ouvi falar de tudo que você pode imaginar. Até que podia ser um indício que a criança tinha vermes. Que não, pode até ser, pode até ser. Agora, isso, depois falaram que é por causa do estresse do dia a dia, depois porque todo mundo está correndo. Tudo isso são fatores que podem estar relacionados. Mas o maior fator que a gente tem visto hoje é porque o bruxismo é já uma disfunção que está acontecendo, porque alguma coisa antes disso, quer dizer, isso é uma sequela de uma disfunção. Normalmente, o bruxismo nas crianças está relacionado ao uso de chupeta e mamadeira, ou seja, sucção, que não é materna, não é simplesmente, a criança não está sendo aleitada no peito, a mãe usa mamadeira, a mãe usa chupeta, e ali você tem uma troca completamente de postura lingual, de sucção, de um monte de fatores que a gente teria que fazer de um jeito, faz exatamente ao contrário, e aí a gente leva isso para frente. E às vezes, o adulto hoje que tem bruxismo e apertamento, teve isso lá atrás também. Então, é isso que eu te falo, não é de hoje o bruxismo. O bruxismo começa muito cedo, roer unha. Tudo isso é hábito disfuncional.
e que está junto com o processo respiratório, deglutição, é sempre a mesma coisa. É sempre, por isso que eu falo, o dia que você aprender odontologia funcional, você vai envolver tudo, porque nós somos um corpo, um ser juntos. Então não dá para você apertar aqui e não sentir. A gente está o tempo inteiro tendo informação no nosso corpo. Então o bruxismo no adulto, que tem acontecido também, ou tem relações, por exemplo, na sua infância, ou também com hábitos disfuncionais. Então, por exemplo, um adulto uma criança não teve problema, etc, etc, uma hora virou adulto, começa a ter aqueles apertamentos violentos, ou pode ter algum bruxismo também mais forte. Então, ali entram também os problemas oclusais, né? Porque teve uma disfunção, a consequência foi um problema oclusal, aí, por exemplo, foi fazer ortodontia, foi fazer um outro tratamento na época, ortopedia funcional, etc. Mas, como sempre, a gente está tratando a consequência, a causa continuou lá. Então, ele vai ficar com a oclusão linda, mas a disfunção muscular acontece do mesmo jeito ali. Então, se não tratar, ele vai continuar tendo disfunção. E muitas vezes ela se reverte como bruxismo e apertamento. E o apertamento é pior ainda, porque o apertamento você tem fraturas dentárias, você tem problemas de endodontia, só de tanto que aperta a polpa não aguenta, aí você entra em pulpite. Então, em adulto é seríssimo, DTM. Aí vai indo. Aí a gente tem ali, como eu falei, na faculdade, isso todo mundo sabe, todos os problemas que a gente tem. Só que hoje, com a miofuncional, nós conseguimos realmente tratar isso de uma forma que a gente estabilize o máximo possível o problema de bruxismo e apertamento e consiga ter de volta as funções de uma forma equilibrada. Então, é uma questão que, como eu falo, a causa é multifatorial, vamos dizer assim, tem uma causa básica, mas tem todo um outro esquema que rodeia, e por isso que eu sempre, quando dou aula, falo, odontologia miofuncional não é tratar oclusão, é tratar tudo que diz respeito de função, além disso, a oclusão. Excelente, doutora. Acho que isso é o grande diferencial, né, do sistema MyoBrace, é a questão de tratar a função, né, e não só aquela consequência que está ali ou um dos sintomas, né? Exatamente. Mas ela faz a correção da função, né? Isso é algo que a gente ouve muito, né? E ouve de vocês, né, professores, então as evidências comprovadas aí diariamente no dia a dia de vocês, né? Não, e para eu tá até falar uma coisa mais importante também em relação ao bruxismo, que é o nosso tema, é importantíssimo os dentistas saberem que, por exemplo, as pessoas às vezes têm apertamento, não tem bruxismo. Então, você não tem, às vezes, muito noção se você não faz uma boa anamnese, se você não investiga e o paciente não te relata, às vezes passa desapercebido. Só que inúmeros problemas de enxaqueca, problema cervical, problema de coluna, quer dizer, olha quantas coisas estão ligadas ao bruxismo e ao apertamento. Nossa. E você, dentista, pode identificar e melhorar a qualidade de vida dele ou dos outros profissionais para ajudar. Então, quando você tem uma disfunção na boca, não quer dizer que ela vai parar na boca, ela vai chegar até o pé, porque a gente é um só ligado. Exatamente. Na hora que você começa a organizar a musculatura bucal, perioral, etc., facial, você acaba reorganizando tudo. Então, hoje a gente tem até exames de baropodometria. O que é baropodometria? Você pega uma balança, vamos dizer assim, e você sobe um medidor de peso, vamos dizer assim, uma balança, que você põe os seus 2 pés em cima e você vê como que é distribuída nos seus pés a carga do seu peso. Nossa. Aí você pega um aparelho miofuncional, fica com ele 15 minutos na boca e volta no aparelho ali e vê de novo. Você vai ver que tá tudo distribuído igualzinho. No começo não estava, você tinha uma sobrecarga de um lado do pé, do outro. E depois que você põe o aparelho, você reorganiza a musculatura, reorganiza até chegar no pé. Quando você olha lá, tá tudo equilibrado. Olha isso. Nossa, então a gente tem muita coisa legal para fazer. Fantástico mesmo, doutora. Eu não conhecia essa tecnologia. É muito... Olha, a tendência que eu acho da odontologia, para mim, nos próximos anos, primeiro, você tem que ter uma equipe multidisciplinar, porque um pode ajudar o outro,
E todas as pessoas da equipe vão usar o aparelho biofuncional. Porque o fisioterapeuta, quando sabe do aparelho, fala, nossa, que show. A fono fala, nossa, que show. Até o pessoal que faz tratamento de fáscia, quiroprato, todos eles são apaixonados, porque um ajuda o outro. Então, a gente vai ter uma inter-relação interdisciplinar maravilhosa. Então, para mim, não vai ter mais volta. A gente vai realmente ter várias equipes com o mesmo pensamento e quem está ganhando é o nosso paciente, né? É a odontologia do futuro, né? Nós acreditamos. Com certeza, não tenho dúvida disso. E doutora, quais os principais benefícios de um tratamento precoce, então, né? Você falou muito sobre isso, né? Mas qual a importância, então, do restabelecimento da respiração nasal ainda na infância? Bom, então voltando, a respiração, ela praticamente equilibra um ser humano. Então, por exemplo, uma pessoa estressada, se você falar para, fecha o olho, 1 minutinho, respira, né? Só de você pensar, respira. Vamos desafiar. Não era? Só da gente fazer isso. Fecha, então vamos fazer 10 segundos, vamos fechar o olho. Vamos. E aí vamos pôr a nossa atenção aqui no nosso corpo presente, né? Que a gente está aqui ouvindo, né? Então, vamos respirar. Eu também tô. Vamos respirar fundo, vamos lá. E soltar o ar de novo pela boca. Agora vamos respirar pelo nariz de novo e soltar pelo nariz. Pronto, só isso. Agora a gente abre o olho. Só da gente ter feito isso, olha como a gente já teve, você já foca, você já baixou a tona. Respiração. Então, o que a miofuncional faz? Eu acho que essa é a melhor resposta. Isso. Verdade. Ela te dá precocemente, ela te dá condições de você ter todos os seus sistemas fisiológicos, teu metabolismo, tudo reequilibrado. Porque quando você respira, você se reorganiza. Então, sem você ter uma ferramenta que te ajude a fazer isso, tudo bem, só da gente respirar a gente melhorou. Mas se eu tenho uma obstrução nasal, então vamos lá, respirador bucal. Eu já não vou respirar assim. Você viu que eu falei, agora respira pela boca e depois solta o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca e depois falei, solta pelo nariz. A gente já vê uma diferença quando você só respira pelo nariz e quando você faz mista. Você, quanto mais usa o seu nariz na inspiração e na expiração, 1000 vezes melhor do que quando você abre a boca, porque a gente não tem que respirar pela boca. A yoga fala, a gente tem que fazer exercício só usando o nariz. E a yoga tem mais de 5.000 anos, eles já estavam falando isso. Então, a respiração, enfim, o que a gente pode fazer precocemente é ou manter, porque nem sempre eu não tenho usado aparelho só para corrigir, vou falar muito sério isso. Às vezes eu tenho usado até preventivamente. Quando você vê que aquela criança já tem uma tendência, ela não está ainda totalmente comprometida, mas ela já está tendo uma tendência, até adulto. Eu tenho adultos que eu falo, quando você for fazer exercício hoje, você vai levar o teu TMJ e você vai andar 5 minutos só com o TMJ na boca, língua no lugar, respirando pelo nariz. Faz essa experiência, depois você me contar o que acontece. O desenvolvimento dele respiratório, a capacidade dele de respiração e o bem-estar que ele tem depois, todo mundo fala. Por quê? A gente tem uma ligação na respiração, todas as musculaturas, etc. Então, você expande o teu volume de ar de uma tal forma que isso vai repercutir no teu bem-estar. Então, hoje, não é só para tratar, é para prevenir. O cara já está estressado, se você continuar vendo, se ele não tem apertamento, ele vai ter, se ele não tem bruxismo, alguma vai começar a ter. Se ele tiver alguma disfunçãozinha, aquilo vai exacerbar. Então, eu vou esperar ele ter para fazer alguma coisa? Não, eu vou usar preventivamente. Não tem contraindicação a miofuncional. Bem utilizada. Não tem. Verdade. Se você souber fazer, não tem. Eu, por exemplo, eu já tenho minha oclusão linda, eu não precisaria estar usando, só que eu tenho apertamento, se eu não uso, no dia seguinte eu sinto tudo. Então, eu tinha um apertamento absurdo que hoje está reduzidíssimo, porque não durmo sem. Porque eu uso todo dia, então melhorou. Eu antes tinha que ficar pondo botox, porque me doía tudo. Hoje eu nunca, sei lá quantos anos eu não faço mais botox. Por quê? Com o aparelho miofuncional a gente arruma isso. Minha respiração mudou.
Eu estava tendendo a começar a ter problema de ronco, que lógico, né? A gente não é jovem sempre, e a gente começa a ter perda do tônus muscular. Comecei a usar o mifesional, acabou. Então, isso é fazer prevenção também, é você não esperar acontecer, já vai ensinando e já vai utilizando as ferramentas para isso. Essa que eu acho que é a coisa mais legal da odontologia de hoje, entendeu? E aí o paciente se apaixona, porque você começa a descrever as coisas que ele está sentindo, ou você começa a dar dica que ele nunca pensou. Verdade. Aí, verdade, né? Você, ó, essa dica que eu falei de brincar, vamos fechar o olho 2 minutos, você fala, meu, Foi se eu ótimo. parar 2 minutos, eu sossego. É tipo isso que eu tô querendo mostrar, que tem coisa tão simples, que se você ensinar as pessoas, meu, você muda a vida dessa pessoa. E a gente tá com isso na mão. Então, não tem como, eu acho. Eu não, olha, eu vou falar pro pessoal que tá ouvindo a gente. Eu não ganho um tostão da MyoBrace nem da Ortomundo para fazer propaganda. Não ganho mesmo. Juro, mas eu falo de coração, porque o meu consultório é outro, os meus pacientes são outros. E vou falar, se a gente está tendo crise, eu vou, com todo amor, eu estou falando isso com toda humildade. A gente só tem crise se a gente não estiver olhando direito as oportunidades que estão em volta da gente. Por quê? Porque mesmo na crise, todo mundo está acabando piorando as disfunções, se estressando, está precisando do dentista, está com dor, etc. Se você tem conhecimento disso, você vai começar a ter mais paciente do que antes. Por quê? Porque todo mundo vai precisar de você. Então, é isso que eu falei, é uma super oportunidade até de mudar o dia a dia do teu consultório, sabe? Mudar a tua rotina, te dá, renova, né? Renova a nossa experiência na odontologia, porque cada caso que você vê, você fala, nossa, olha o que aconteceu aqui, nossa, olha isso aqui. Meu, há quantos anos eu estou usando essa técnica? Hoje eu estava falando para uma mãe, eu ainda fico admirada quando eu vejo o que está acontecendo. Porque, meu, é maravilhoso. Você fala, eu sei que era para acontecer isso, mas me admira, porque acontece mesmo, e de uma forma muito legal. Então, usar esse sistema no tratamento precoce, e agora, não, eu falo, não só em crianças, até precoce, quando você já está vendo um adulto que lá na frente, esse cara vai apitar lá na frente. Então, vamos começar aqui. Então, não tem idade para fazer prevenção. Mas nós dentistas, temos que ter olhar e ter foco para poder ajudar. Porque, com certeza, antes da minha funcional, passaram muitas pessoas na minha cadeira e eu não pude ajudar porque eu não sabia, eu era ignorante deste assunto. Depois que a gente tem o conhecimento, não passa mais um, porque você está no cinema ou está indo na pracinha, você fala, olha lá, você já sabe tudo, entendeu? Porque você é treinado agora para isso. Então, fica até divertida a vida, né? Eu adoro, não tenho o que falar. Ai, doutora, mas é muito verdade isso que você está falando agora com relação à crise, todas as oportunidades. Nós, né, enquanto representantes aí do sistema da MyoBrace no Brasil, a gente sente isso, que o quanto os profissionais estão procurando informação, e tem profissionais que sim estão buscando, estão encontrando alternativas. E principalmente, né, o que você está falando, estão contribuindo, né, para modificar, para promover uma mudança na vida das pessoas também. Então, a gente vê novos profissionais interessados, buscando conhecimento e também transformando vidas, né? Que eu acho que a MyoBrace, ela realmente tem essa prerrogativa, né, de mudar realmente a vida das pessoas. E pensando nessa mudança, doutora, aproveitando, né, como que você faz para vender? Porque é uma venda, né? Mas literalmente para vender o sistema para os pais. Porque nesse caso, o paciente, né? Vamos pensar no tratamento precoce da criança, não é ele que vai decidir, né? É o pai e a mãe que vão, ou o responsável, enfim, que vão optar ou não pelo tratamento. Então, como a gente faz, né? Como você faz para poder oferecer esse tratamento? Então, a primeira coisa que... Isso a gente vai falar muito... Bom, a gente tem o nosso curso online, que é um curso básico, então até bom que a gente fale, o Diego falou para falar, esqueci. A gente falou da Missão Amar. Quem quiser fazer o curso básico, entra na Missão Amar, que aí a gente já vai dar informação disso. Isso aí. Né? Porque já entra tudo. Mas, justamente dentro do curso, eu falo muito sobre isso, porque eu tive essa dificuldade. Porque, como veio da Austrália o sistema MyoBrace,
é diferente você ter uma cultura de um país de primeira, que é verdade, e você chegar num país que não tem todo mundo acesso a nada, vamos dizer assim, né? A maioria não tem esse acesso, ou quem tem ainda tem dificuldade, às vezes, de chegar lá. Então, é uma coisa, né, muito pequena a parte da população que fala, tudo bem. E, às vezes, até falando, às vezes a pessoa que tem muito também não está a fim de gastar. Então, não é, eu diria assim, é uma venda, lógico, a minha hora tem o meu valor de 30 anos de trabalho e eu vou estar trocando a minha expertise. Mas a grande sacada que eu percebi é justamente não focar no problema da oclusão. O problema da oclusão é a última coisa que eu falo. A primeira coisa que eu falo, eu chamo os pais, primeiro eu olho a criança chegando no meu consultório e já faço o diagnóstico com ela andando. Ali você já sabe 80% do diagnóstico. Aí senta e você fala, é isso mesmo, e acha os outros 20 e pronto, acabou. E aí você vai chamar atenção para o pai e a mãe, por exemplo, na anamnese. Eu fico mais de 30 minutos fazendo anamnese. Aí você fala, você é louca? Não. É ali que você ganhou o teu paciente. Porque ninguém mais ouve o paciente. Todo mundo fala, senta, abre a boca, olha a boca, fala, ai, custa isso, vai embora, acabou. Não. É verdade. Na anamnese, eu começo a falar, como foi sua gestação? Não, mas a paciente é minha filha de 5 anos. Eu sei, mas como foi a sua gestação dela quando foi isso? O que aconteceu? Como foi assim? Depois, amamentou ou não amamentou? Primeiro eu vou... Então, isso já mostra para o teu paciente que, peraí, então, é bem diferente do que acontece nos outros lugares que não estão levando em consideração a prevenção. E aí, só de algumas coisas que ela fala, você já fala assim, seu filho dorme de boca aberta? Dorme. Seu filho baba? Dá. Seu filho ronca? Seu filho tem rinite? Ai, mas como que você sabe tudo isso? Porque tudo isso que eu falei vem de um problema só, que é o mesmo. E se a gente não tratar isso, aí depois vai acontecer isso. Entendeu? Aí ficou barato o tratamento. Ficou super barato. Então, já tive pacientes que estavam com o bracinho lá com o band-aid feito, porque tinha acabado de sair do laboratório feito o exame de sangue, porque ela ia ser operada, ou ele ia ser operado para remover a amígdala, porque ele roncava. O menino tinha 4 anos. Nossa. Eu falei, peraí, mas ele tá tendo problema de repetição, dor de garganta de repetição, tem um nome, meu Deus, agora, amidalite de repetição, que toda hora tem que tomar antibiótico? Não. Ele tem febre constante? Não. Ele tem o quê, então, para tirar a amígdala? Ele ronca. Eu falei, então, faz o favor. Aí eu sentei com ela, era a primeira consulta dele. Olha, o ronco é isso acontece assim, brará. Se você tirar a amígdala, vai ter esse problema, assim, você não vai... Ela tirou o menino da cirurgia que ela não queria pôr, ela estava super angustiada, e acabou fazendo tratamento comigo, e em 3 meses, o menino não roncava mais. Então... Puxa, eu fico pensando, né? Isso que é a satisfação, porque você não precisa mutilar ninguém. Hoje acabou essa história. Hoje, quanto menos invasivo, melhor. Vamos deixar as funções acontecerem. Então, neste caso, como que eu ganhei o paciente? Mostrando conhecimento que isso faz parte. Tem que estudar. Tem que estudar sim. Eu faço curso de terapia neural, eu faço curso de medicina quântica, eu faço curso de medicina integrativa, eu faço curso de... Não é só a odonto, eu estou sempre olhando o resto, tem que estudar. Mas se você gosta, é um prazer. Então é fácil. E segundo, saber mostrar para o teu paciente que você sabe do que você está falando e qual vai ser a vantagem dele estar investindo esse dinheiro com você. O que ele vai ter em troca? Quando você entender que aquele valor é igual à qualidade de vida do meu filho de volta... Não tem pai e mãe que não se mate para pagar o tratamento. Não tem. Agora, outra coisa. Às vezes, R$1.000 para uma pessoa é uma fortuna. Então, também vai. Como você vai dividir, como você vai ajudar. Aí vai de cada um. E tem gente que pode cobrar 100 mil. É isso que eu falo. O universo, você faz o que você quer. Sim. Você tem seus pacientes. Mas mesmo o paciente, isso eu faço questão de falar, o paciente mais humilde. Eu tratei um paciente que o pai e a mãe não tinham dinheiro para nada. Lógico que eu fiz um valor completamente diferente, porque eu realmente queria ajudar. Mas, no mínimo, o preço do aparelho ele vai ter que pagar, não é? Então, no mínimo, vai ser 300, R$400. Não interessa. São os pacientes que mais se dedicam, sabe por quê? Porque eles viram a melhora do filho deles de uma forma que ele... Sabe o que eu ouvi? Doutora Marta, se a senhora tivesse cobrado o dobro, eu teria trabalhado 10 vezes mais, mas eu pagaria porque eu estou vendo o que está acontecendo com o meu filho. Então...
o que você pode esperar, na boa, além de esse reconhecimento que a gente tem, eu acho que é o que faz a gente acordar cedo de manhã e trabalhar. E realmente continuar estudando. Pô, você tá sabendo que você foi uma coisinha desse tamanho naquela vidinha, e um dia ele vai lembrar disso. Pronto, já valeu a minha passagem pelo mundo aqui, não é? Eu acho que é isso. Todo mundo tem uma missão. Por isso que eu falava da missão. Verdade. Todo mundo tem, não é? E a minha, eu já sei qual é. A minha é exatamente essa. Se eu puder fazer uma pequena diferença na qualidade de vida de uma pessoa, eu já estou feliz, porque eu pude ajudar, porque eu também fui ajudada. Então, eu acho que a gente tem que devolver. Essa é a nossa base aqui que a gente pensa. E a odonto miofuncional, para mim, é o resumo dentro da minha área profissional de fazer esse pensamento dar certo e dar. E aí o que acontece? Aquela mãe fala para outra mãe. Isso quando a mãe não senta na tua cadeira e fala, agora eu quero que você faça em mim, aí chama o marido. Isso aconteceu comigo. E chamou o avô. Então eu tratava a criança, a mãe, o marido, o avô, aí vem o primo, e vem todo mundo. Por isso que eu falei, não tem crise, porque as pessoas sentem bem-estar, não é? Então, como vende, faça o seu melhor. Usa a técnica, aprende, estuda. Meu, não tem erro, você vai conseguir aumentar seu paciente. E outra coisa, como você cura realmente o problema, o melhor marketing do mundo, para mim, é esse ainda, é a boca a boca. Não adianta você pôr lá no Instagram, eu sou dentista. Bom, quem é você? Agora, quando uma mãe fala, hoje aconteceu isso, uma paciente que os três usam o miofuncional, falando, Márcia, tô com uma amiga minha que precisa fazer placa. Você não acha que ela devia usar o miofuncional? Eu falei, vou indicar já. Ela já está fazendo o diagnóstico para mim que está me indicando. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que realmente se dedicar a aprender cada vez mais. E a minha vontade é essa. Quanto mais eu aprender, mais eu passar para todo mundo. Porque, afinal de contas, é isso que a gente tem que fazer. Eu tive os meus professores queridos dentro da Odonto Miofuncional, que eu sou eternamente grata, né? E hoje eu estou podendo também fazer isso por outras pessoas. Então, é um time aqui. E o único problema é esse. Na hora que você toma aquela picadinha, querido, nunca mais você vai sair disso. Você contaminou, dançou, porque você só vai entrar cada vez mais fundo na história. Essa que é a coisa. Que barato, doutora. Olha, doutora, tem muitos comentários aqui. O pessoal realmente emocionado com o seu depoimento, né? E eu acho que com toda essa energia que a senhora coloca, com todo esse amor, a gente realmente fica contaminado, tá? Que bom! A gente fica muito contaminado. Eu acho que tem vários aqui. Tô vendo vários contaminados que estão dizendo verdade. Vários contaminados, né? Hashtag contaminados missão amar. Gostei dessa. Que legal! Mais uma, doutora. Adorei. Acho que estamos todos contaminados, porque realmente ouvir isso, né? E ouvir a forma como você coloca toda essa emoção de mudar, transformar vidas. Eu acho que o tratamento precoce... Eu tenho 2 filhos, né? Então, ouvir isso, realmente pensar. O tratamento precoce, eu acho que ele é realmente o futuro, né? É a chave. Exatamente. E eu acho que poder entender isso, né? O profissional, enfim, que vai se preparar, que vai trabalhar com a odontologia miofuncional, entender toda essa missão gigante, né? Que ele tem de transformar vidas e poder mudar a realidade de alguém, né? Então, acho que... Eu acho que isso quem gosta da profissão é o que a gente quer mesmo. E acho que esse entusiasmo que eu tenho, que foi por isso que a Ingrid, né, que me convidou para dar aula, ela falou, eu nunca vi alguém com tanto entusiasmo falando. Eu falei, então, é que eu me apaixonei mesmo. Então, quando a gente está apaixonado, o olhinho brilha, não tem como não brilhar. Né? E eu agradeço até a todo o pessoal que está ouvindo, eu agradeço vocês estarem felizes de me ouvir, mas eu vou falar sério, me emociona também isso, porque eu adoro ensinar, eu adoro aprender e eu adoro ensinar. Então, eu acho assim que, além de dentista, quando a gente está lá com a turminha dando aula ou online, que a gente, no nosso grupo, curso de miofuncional, a gente tem as lives como aqui, que eu acho que isso é importante, porque você tem que ter a prática, e na prática você fala, e agora, o que eu faço? Aí vem na live, Márcia, e agora? Agora é assim, agora eu não sei, eu vou estudar também, né? Eu não sou Deus. Então, essa troca que a gente está tendo nos grupos que a gente está fazendo é maravilhosa, porque para mim é legal, porque eu também estou aprendendo vendo os casos, e eu vejo que isso vai se estendendo, está ficando uma roda assim enorme,
que às vezes eu não sei nem quem é a pessoa, de onde veio, mas ela tá lá perguntando o que que eu faço, não sei o quê, e eu tô lá falando também. E eu acho, e eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que esse entusiasmo, para resumir, é assim, ver o resultado que a gente está tendo nesses anos, de tanta coisa legal, de tanto ser tão positivo. A gente vê tanta gente, primeiro, dando alta, falando, oh, meu, acabou, você usou, tá ótimo, acabou, e não tem mais aquela história, agora você recidivar, que eu acho que é um grande problema. E você vê a mudança de vida que acontece, às vezes, naquele paciente, e às vezes aquela história da família inteira, que às vezes vem 5 pessoas de uma vez só, porque vem todo mundo fazer manutenção lá, vamos fazer exercício, vamos não sei o que. Porque a família veste a camisa. E isso é realmente para a gente fechar assim, em relação a bruxismo, respiração, etc. Não vejo, lógico que existem outros tratamentos, todos maravilhosos, mas dentro do que eu estudei, no meu universo, eu não vejo nada que foi tão bem bolado que é a odontologia miofuncional, porque ela realmente atua na disfunção de uma forma que se você curar aquilo, acabou, você está curando todo o resto do sistema. Por isso que eu falei, é um sistema de tratamento, não é um aparelho, é um sistema. Ai, que maravilha. Doutora, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu Tá disse, a certo. gente conversou. Eu Adorei. acho que nós conseguimos responder todas as perguntas. Eu estava puxando aqui. Perfeito. Então, eu vou aproveitar para agradecer, porque daqui a pouco o Instagram faz aquela É. pausa ali, acaba aqui, a gente fica nervoso, né? Começa a aparecer aquele reloginho, o coração começa a palpitar aqui. Mas eu queria agradecer muito a sua parceria, realmente, e toda essa paixão que você coloca aí nesses temas, né? Quando a gente vai falar em tratamento precoce, a gente lembra a doutora Márcia Amar, né? Não tem outra, né? Obrigada. Essa que a gente quer. Então, eu acho que isso é algo que também é um orgulho para a gente poder conversar, né, com a senhora, poder entender um pouco mais e poder também levar a informação para os nossos clientes, para os nossos parceiros, né, para vários profissionais e para um alcance gigante, porque Exatamente. a rede social ela tem essa prerrogativa, né? Ela vai onde a gente não consegue Exatamente, ir, né? exatamente, Então, exatamente. Que bom que a gente conseguiu hoje ir em tantos lugares, né? E conversar com tantos outros profissionais. Não, e eu fico agradecer. aberta para isso. Se tiverem dúvidas, que vai ter um monte, quem quiser, com certeza. Vai lá no @doutora Márcia Amar, manda mensagem, a gente está direto, sempre respondendo. O que tiver de dúvida, o que eu puder ajudar. Se eu não estou respondendo, tá o Renato, o pessoal de marketing, eles sempre estão ajudando também. Então, estou aberta. E vocês, se precisarem de mim também, Ortomundi, vocês sabem. Convidou, tô lá, porque eu amo vocês. Todos. Ai, que delícia, e meus doutora. alunos A gente também te ama demais, doutora. Demais. Obrigada. E olha Obrigada, só, minha todo mundo amiga. perguntando aqui como falar com a doutora Márcia Amar, né? Então, a doutora já falou aqui no Instagram dela, é doutora Márcia Amar, @doutora Márcia Amar. Márcia Amar, tudo junto, isso mesmo. Isso. Se precisar, também pode chamar a gente aqui, que a gente compartilha ali, né, o @ da doutora. Perfeito. Então, doutora, quero agradecer demais, né, esse seu Obrigada, tempo, minha linda. né? Olha, eu que agradeço. Um super abraço, né, apertado, virtual, mas um abraço para esquentar um pouquinho essa noite fria aqui do Sul, né? Aí deve estar bem frio. Muito. Obrigada a todo mundo que nos assistiu. A live fica gravada, então para quem quiser nos assistir ali depois. E, doutora, um beijo grande, né? Obrigada demais. E já todo mundo seguindo aqui, já vi várias hashtags. Fui contaminada, hashtag contaminada, missão Márcia Amar. Perfeito. Olha, eu que agradeço. Para mim sempre é uma honra. É uma honra eu poder estar aqui, podendo falar com vocês, com as pessoas que estão me ouvindo. Eu agradeço vocês estarem me ouvindo. E muito obrigada pela ajuda que vocês me deram, sempre aí da Ortomundi. Muito obrigada para essa equipe linda que é a Ortomundi. Um beijo enorme em cada coração de todo mundo que está me assistindo e em vocês da Ortomundi. Muito obrigada por tudo, que vocês são nota 1000. Muito obrigada, doutora. Um super beijo, um beijão para todo mundo que ficou com a gente aqui. Isso mesmo. Bora lá, a gente tem uma agenda de lives. Isso, vai ser joia. Próxima, doutora. Vamos lá, a gente vai. Dourado, né? É isso aí. Perfeito, já tá fechado aí. Combinadésimo, tá bom? Maravilha, então. Um beijo, pessoal. Um beijo, doutora. Beijo, linda. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, beijo. Tchau, tchau.